Deus nos aceita como estamos, mas Ele se recusa terminantemente a nos deixar desse jeito, a permitir que nós continuemos como somos. Apesar de nos aceitar como estamos, Ele tem o propósito que irá realizar de transformar nossas vidas. E nesse processo de transformação, Ele usa a sua disciplina. Hoje pela manhã, tratando do texto de Isaías 27, 1 a 6, nós vimos uma segunda canção da vinha que aparece no livro de Isaías. Uma vinha, uma plantação de videiras, um vinhedo, e Deus usou esta ilustração para se referir ao seu povo. Em Isaías, capítulo 5, a canção da vinha, a primeira que aparece, descreve que Israel, a vinha de Deus, não estava dando os frutos bons, frutos agradáveis. Pelo contrário, sua frutificação era ruim. Mas no capítulo 27, de 2 a 6, há uma outra canção, desta vez falando do mesmo povo, mas produzindo frutos bons. De uma vinha ruim, se tornou uma vinha deliciosa. Como aconteceu essa transformação? Qual foi o processo de mudança que Deus utilizou para transformar o seu povo? De uma vinha infrutífera, de frutos ruins, para uma vinha agradável, deliciosa e frutífera. O mesmo processo que Ele usa na vida de todos os seus filhos, para transformá-los daquilo que são, ao se chegarem a Ele, para aquilo que Ele pretende que eles sejam. A disciplina. Sim, Deus usa a disciplina para transformar o seu povo. Na segunda parte do capítulo 27, versos 7 em diante, o profeta Isaías vai mostrar exatamente esse processo. O que Deus fez para transformar o povo de Israel de uma vinha que não produzia bons frutos para uma vinha deliciosa. Esse texto se encontra, como já disse, no livro das profecias de Isaías, na parte que vai dos capítulos 24 a 27, que são profecias, a maioria delas de forma poética, dedicadas a apresentar o fim da ordem deste mundo, o que Deus vai fazer no final da história. E encerrando essa parte do livro, no capítulo 27, Isaías coloca suas profecias numa moldura marcada por 4 expressões semelhantes naquele dia. 2 logo no início e 2 no final, mostrando que o que ele está dizendo aqui é algo para o futuro, para aquele dia, isto é, o dia que Deus vai dar ordem à sua criação, vai ordenar a sua criação, vai acabar com a injustiça, com a maldade, com a dor e vai estabelecer a ordem correta na sua criação, punindo e banindo toda injustiça e pecado e recompensando e reafirmando toda verdade, toda fidelidade e toda justiça. Pela manhã, como já disse, tratamos dos versos 1 a 6. Agora vamos tratar dos versos 7 a 13, onde nós vamos ver o processo utilizado por Deus para restaurar o seu povo, recuperar o seu povo, transformar de uma videira brava para uma videira que produzia bons frutos. Vamos ler Isaías 27, de 7 a 13.
Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou, assim como aqueles que o mataram? Com chó e exílio o trataste. Com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó. E esse é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Oremos. Senhor, que a tua graça nos fortaleça e capacite para entendermos, comunicarmos, vivermos e amarmos a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus usa a disciplina para transformar o seu povo. Quero destacar 3 características desta disciplina. Primeira, é uma disciplina restauradora. Essa disciplina restauradora é temperada com misericórdia. Talvez a gente se pergunte o que levou o profeta Isaías a tratar desse assunto, depois de ter profetizado a restauração do povo de Israel, que se tornaria uma videira que agradaria a Deus, a ponto de Deus chamá-la de videira deliciosa, e de Deus convidar o seu povo para cantar a esta videira. E de Deus ter afirmado que Ele estava vigiando, que Ele estava regando a cada momento, que Ele estava cuidando para que ninguém fizesse dano ao seu povo, àquela videira, que Ele não agia em ira, mas pelo contrário, Ele agia com zelo se algum espinho, algum espinheiro ou abrolho tentasse impedir a floração, o crescimento ou a produção daquela videira. E desafia, inclusive, estes espinhos a confiarem nele, a se apoderarem do refúgio e da força que é ele, fazerem paz com ele. E ter anunciado que viriam então momentos e pessoas que fariam Israel florar, brotar e encher de fruto o mundo. Talvez diante dessas promessas, especialmente diante da afirmação de Deus que cuidava do seu povo, alguém perguntasse: se Ele cuida de nós, por que nós estamos, isso na época de Isaías, na situação em que estamos? Ameaçados pelo poderoso império da Assíria, que inclusive já conquistou várias de nossas cidades. A nossa parte do Reino do Norte, inclusive, já foi levada para o exílio. E lá a capital e as cidades estão sendo tomadas e habitadas por outros povos. E no futuro, o que o profeta está dizendo é que um outro reino, um outro império chamado Babilônia, também vai nos levar para o exílio. Como é que Deus está cuidando de nós, agindo assim? Aí Deus então
diante dessas possíveis perguntas, ele responde com outras duas perguntas. Vocês pensaram se eu feri vocês da mesma maneira que eu tenho ferido os inimigos de vocês? Vocês já pensaram que eu matei alguns de vocês da mesma maneira que eu matei os inimigos de vocês? E a resposta óbvia era não, não foi do mesmo jeito. O Senhor nos feriu, sim, mas não do mesmo jeito que o Senhor feriu os nossos inimigos. O Senhor nos causou morte, sim, mas não do mesmo jeito que o Senhor causou aos nossos inimigos. As perguntas de Deus, de fato, seriam uma afirmação dizendo: eu não estou tratando vocês do mesmo jeito que eu trato os inimigos de vocês. Eu não estou na minha disciplina tratando vocês com a mesma intensidade dos inimigos de vocês, nem com a mesma intensidade que vocês merecem ser tratados. A minha ação que fere vocês não é um castigo destruidor, não é um juízo que destrói vocês, mas sim uma disciplina que visa corrigir vocês. É uma disciplina temperada com misericórdia. Enquanto com os povos que perseguiram o seu povo, Deus os destruiu completamente, e nós podemos, olhando para a história, perguntar: onde estão hoje as nações da Assíria, da Babilônia, da Medopérsia? O que foi feito destas nações? Elas não existem mais. E mesmo nações que hoje existam com o mesmo nome, mas não é mais o mesmo povo. Tem apenas um lugar que é chamado com aquele nome, mas não é mais o mesmo povo que habita ali. Quando você estuda a história do Oriente Médio, do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, você verificará que basicamente 2 povos têm permanecido de todas aquelas nações: o povo de Israel e os árabes, também descendentes de Abraão. Fora isso, todos os outros povos acabaram, foram destruídos. Existem os lugares, e algumas vezes com o mesmo nome dos tempos bíblicos, mas não o mesmo tipo de povo, a mesma raça de pessoas. Isso é uma evidência histórica disso que está sendo afirmado aqui. Que Deus feriu sim o seu povo, mas não da maneira como ele feriu os inimigos do seu povo. Para com o seu povo, a sua disciplina foi temperada com misericórdia. Foi uma disciplina dura, uma disciplina dolorida. Verso 8: com chô e exílio o tratasse. A ideia aqui é de um desterro, é de uma expulsão, é de um mandar embora. O Senhor os enviou para o exílio. O Senhor permitiu então que eles fossem enviados, que eles saíssem de sua terra. E com um sopro o Senhor fez isso, como no dia do vento oriental. O vento oriental, o vento que vinha do leste, era um vento extremamente abrasador, que empurrava a areia quente do deserto, e era muito temido. Se você lembra
do sonho que José interpretou para o faraó na época de José, mais ou menos uns 1.100 anos antes de Isaías. Lembra que as espigas que cresciam depois, que apareciam no sonho do faraó, e que eram espigas mirradas, diz que elas estavam crestadas, isto é, queimadas pelo vento oriental. Várias vezes na Bíblia, o vento oriental, este tipo de vento escorchante, que vem do leste, que era duro e quente, era símbolo do juízo de Deus. Símbolo de Deus trazendo o seu juízo. Então Deus disse: eu tratei vocês desta maneira. Eu expulsei vocês da terra de vocês. Como que se eu desse um show, vão para lá. O Senhor então os desterrou, os mandou para outra terra. Foi uma disciplina dura. Foi uma disciplina dolorida. Foi uma disciplina temperada com misericórdia, porque não foi semelhante àquelas disciplinas ou aquele juízo que ele trouxe para os outros povos. Mas foi uma disciplina dura, dolorida. Mas essa disciplina teve um propósito purificador, um propósito transformador. Portanto, verso 9, com isto será expiada a culpa de Jacó. Essa disciplina produziu a purificação, produziu a transformação, de modo que o fruto que essa disciplina trouxe foi o quê? Foi a remoção do pecado. Foi que eles então pudessem remover, a palavra aqui traduzida na versão que eu li como perdão, fala de uma remoção, de afastar o pecado. O resultado daquela disciplina na vida do povo foi a erradicação da idolatria. As pedras dos altares, os altares idólatras, foram quebradas. Os postes ídolos que eles adoravam, no lugar de adorar o Senhor, e os altares de incenso que eles edificaram a outros deuses, foram quebrados. A disciplina de Deus é restauradora, é purificadora, é dolorida, é dura, mas é purificadora. No livro de Oséias, um contemporâneo, um pouco antes, mas ainda contemporâneo, do profeta Isaías, sendo que Oséias profetizou no Reino do Norte, no capítulo 2, versos 6 e 7, falando então ao seu povo, Deus diz assim, e tratando o seu povo como sua esposa, que era outra figura que Deus utilizou para se referir ao seu povo, é dito assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Busca-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei, e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Esse texto é profundamente revelador do caráter amoroso de Deus. Deus está ilustrando, como eu disse, seu relacionamento com o seu povo, dizendo, inclusive através do próprio testemunho do profeta Oséias: eu casei com esse povo, esta nação é a minha esposa, mas só que ela vive procurando outros homens. Ela se prostituiu, como ele diz no verso 5.
Inclusive, ela teve filhos de outros homens. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou cercar o caminho dela com espinhos. Eu vou colocar espinhos nesses caminhos que ela trilha à procura de outros amantes. Eu vou levantar muros altos para que ela não possa ultrapassar. Eu vou fazer com que ela fique perdida, sem achar esse caminho para os outros amantes. Então ela vai sair à procura deles, mas ela não vai conseguir achá-los. Ela vai buscá-los, mas ela não vai conseguir achá-los. Então ela vai cair em si e dizer, pronto, já que eu não consigo achar outros amantes, eu vou voltar lá para o meu marido mesmo, porque era melhor então do que agora. Esse é um texto assim que para mim mostra a profunda generosidade de Deus. É até incompreensível, é até difícil da gente entender. Deus poderia ter qualquer povo do mundo, poderia ter escolhido qualquer outra nação. E se por acaso ele tivesse escolhido esse povo, e esse povo se voltasse para ele como se voltou, para ir atrás de outros deuses, se voltasse contra ele, melhor dizendo, voltasse as costas para ele, para ir atrás de outros deuses, ele poderia muito bem ter dito, pois vão, eu vou escolher um outro. Mas ele não faz assim. Ele trabalha. Ele se esforça. Ele enche o caminho daquele povo, os caminhos errados, de espinhos, para que eles não possam caminhar. Ele coloca cercas, coloca muros, para que eles não consigam atravessar. E que assim possam voltar para ele. E ele aceita. E o povo volta para ele quando não tem mais jeito. Volta para ele quando não conseguiu a satisfação que queria nas coisas que foi atrás. Volta para ele como se ele fosse um prêmio de consolo. E mesmo assim, ele aceita este povo. Assim é nosso Deus. Ele nos chamou para si. E ele não se enganou quando nos chamou, não. Ele sabia quem a gente era. Ele sabia o trabalho que a gente ia dar. Ele sabia as vezes que nós nos voltaríamos contra ele. Que nós diríamos para ele nos deixar em paz e que a gente quer viver a nossa vida. Que ele nos deixasse seguir os nossos caminhos. Ir para onde a gente quisesse. E aí ele colocou espinhos no nosso caminho. Ele construiu cercas para nos impedir de continuar avançando para longe dele e nos forçar a voltar para ele. Essa é a disciplina de Deus. Uma disciplina purificadora. Uma disciplina restauradora. Uma disciplina que vai nos corrigir. É assim que Deus age com o seu povo, corrigindo. Assim que ele agiu com Israel. Por que que Israel deixou de ser uma videira com frutos ruins para ser uma videira com frutos bons? Porque Deus atuou com uma disciplina dura, dolorosa, como um vento que queima, passando algum tempo distante, tirando-os de sua terra, tirando aquilo que eles prezavam, tirando sua segurança, tirando talvez os seus filhos ou pais, parentes, levando-os para o cativeiro em outra terra. Mas tudo isso para recuperar o povo, para restaurar o povo. Esta é a disciplina de Deus, a disciplina restauradora.
Uma disciplina dura, dolorida, que talvez deixe marcas, mas como diz o livro de Hebreus, disciplina que é motivo de choro, que é motivo de tristeza agora, mas que no final produz um fruto pacífico. Olhemos lá, Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Se estáis sem correção, é porque não sois filhos, sois bastardos. E aí ele coloca o exemplo dos pais carnais para falar do pai espiritual. E no verso 11 ele diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando em nossa vida as coisas não caminharem do jeito que a gente gostaria, quando sentirmos que os nossos caminhos estão rodeados de espinhos, quando caminharmos e sentirmos e percebermos que há muros na nossa frente que nos impedem de avançar, vamos nos voltar para Deus e perguntar o que Ele está corrigindo em nossa vida. O que Ele pretende mudar em nossa vida. Antes de reclamar da situação, antes de reclamar das pessoas ao nosso redor, que talvez Deus as esteja utilizando para causar aqueles espinhos e muros, antes de reclamar do próprio Deus, vamos perguntar: por que o Senhor está fazendo isso? Ou melhor, o que o Senhor quer corrigir em minha vida? Em que área da minha vida, em quais aspectos da minha vida o Senhor quer que eu mude? Que transformação o Senhor pretende realizar? Nós, como igreja, estamos passando por um período muito turbulento. Um período que eu creio que a nossa geração nunca viu. Gerações passadas, de mais de um século atrás, já passaram por algo semelhante, mas a nossa não. Não podemos nos reunir presencialmente, não podemos ter momentos de comunhão como antes tínhamos. Até nossos trabalhos de evangelismo não podem ser feitos da maneira como era. Os nossos cultos, os nossos momentos de adoração. E quando a gente criou alguma expectativa de que agora nós podemos voltar a isso, daqui a pouco percebemos que não podia. Antes de reclamarmos da situação, do vírus ou dos protocolos governamentais, creio que é momento da Igreja do Senhor Jesus Cristo se perguntar: que transformação o Senhor quer operar em nossa vida? Por que o Senhor está permitindo estes espinhos no nosso trajeto? Por que estes muros altos, estas portas fechadas? Quais são os motivos? O que o Senhor quer mudar? O que o Senhor quer transformar? Sempre que um projeto seu for frustrado, que um plano seu não avançar, que você não conseguir conquistar o que você planejou, diante do muro no qual você bateu e teve que voltar, indague o que o Senhor quer transformar em minha vida diante disso.
Que transformação o Senhor quer produzir. Porque é quando Deus tira as falsas alegrias, os motivos errados de alegria, os motivos frívolos de alegria que facilmente se transformam em idolatria. Esse é um perigo da frivolidade, um perigo dos motivos frívolos. Algumas vezes não são pecados em si, mas rapidamente podem se transformar em idolatria na nossa vida. E para nos impedir de continuarmos idólatras, Deus então enche os nossos caminhos de espinhos. Deus então nos cerca para não irmos atrás de amantes que nos proporcionariam prazeres enganosos e venenosos, que destruiriam nossa alma. E aí nos força em voltar para Ele. E a gente volta para Ele com o seguinte sentido: é só isso que nos resta. E mesmo assim, Ele nos aceita. Eu costumo ilustrar isso da seguinte maneira. Suponha um rapaz que fosse apaixonado por uma moça e quisesse namorar com ela. E a moça não quer. E ao mesmo tempo que ela rejeita o rapaz, ela tenta namorar com todos os rapazes que ela conhece. Só que nenhum daqueles rapazes quer nada com ela. Aí depois que ela tentou todos os rapazes e não conseguiu, ela se volta para aquele primeiro rapaz e diz: olha, já que ninguém me quis, eu então vou namorar com você. O rapaz teria que ter muito amor e ser muito humilde para dizer: tá bom, ainda bem que nenhum rapaz te quis, porque assim eu posso namorar com você. Mas se o rapaz tivesse um pouquinho de orgulho, não precisaria ser muito não, um pouquinho, ele diria o quê? Pois agora também eu não quero. Você tentou tudo, só veio para mim quando não tinha mais jeito, então nesse sentido eu não quero. Mas é assim que a gente faz com Deus. A gente tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra, tenta outra, tenta outra, e quando nada dá certo, aí a gente se volta para Ele. E amorosamente e humildemente, Ele nos aceita. Ele nos toma para si. A disciplina de Deus é purificadora, é restauradora. Mas em segundo lugar, essa disciplina é diferente do juízo sobre os ímpios. Os versos 10 e 11 vão voltar a tratar do tema das cidades, que, como eu tenho dito, nesses capítulos 24, 25 e 26, é um dos temas que Isaías trata, das duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus, correlatos ao reino deste mundo e o reino de Deus. A cidade dos homens é a cidade onde os homens tentam achar segurança, estabilidade, alegria na vida, deixando Deus de lado, colocando Deus para fora da cidade, não querendo Deus dirigindo os seus negócios, não querendo as leis de Deus dirigindo as leis daquela cidade. E a cidade de Deus é a cidade daqueles que hoje caminham aqui, mas aguardando a cidade final, como diz 26, 1 desse mesmo capítulo. Não se confiando nas cidades deste mundo, nos recursos deste mundo, mas aguardando aquela cidade eterna que Deus tem preparado para os seus. Aqui nos versos 10 e 11, através de algumas imagens, o profeta então diz que enquanto Deus disciplina o povo dele para a purificação, para a reabilitação, para a recuperação e para a restauração, esse mesmo Deus julga e destrói as cidades do mundo, as cidades fortificadas.
Porque a cidade fortificada ficará isolada, solitária. E esta é a primeira imagem. Uma cidade forte, uma cidade murada, uma cidade que se presumia segura, uma cidade que se preparou para que não fosse atacada e conquistada. Mas essa cidade fortificada hoje está solitária, desamparada. Não há ninguém morando nela, abandonada, como um deserto. E o que de fato ela está servindo é de pasto para os bezerros, que deitam-se lá e devoram o resto de vegetação que há naquela cidade. Para aqueles que deixam Deus de lado, que ignoram Deus, que são indiferentes aos seus princípios, às suas ordens, que se julgam autossuficientes, autônomos, para conquistar sua própria segurança, sua própria estabilidade e tudo aquilo que conduz à vida, como saúde, recursos, na força apenas do seu braço. Eles podem até se sentir garantidos, fortalecidos, podem até achar que não enfrentarão os problemas. Mas Deus vai agir de tal maneira que julgará essa presunção, que por mais recursos e forças que a pessoa tenha, ela terminará solitária, desamparada, abandonada, tal como uma cidade que tinha os seus muros fortes e altos, mas que hoje apenas animais adentram a ela para comer o que ainda há de vegetação ali. A segunda imagem é de uma árvore que secou e que seus ramos e seus galhos agora são quebrados. E que as mulheres então se chegam àquela árvore com um único propósito: pegar aqueles galhos para servir de lenha, para fazer fogo. Isaías está escrevendo numa época em que, evidentemente, não havia fogão a gás nem fogão elétrico. Então, o que era necessário para cozinhar o alimento era a lenha mesmo. E aí, quando tivesse uma árvore seca, com os galhos se quebrando, estas mulheres iam lá e quebravam aqueles galhos já secos e traziam para casa para fazer o fogo para o alimento. Isaías está dizendo: quem não é povo de Deus é assim, como uma árvore seca, que vai secando, perdendo a vida, e no final nada mais resta do que ter os seus galhos quebrados e alimentar um fogo, e servir para uma fogueira. Mas uma terceira imagem é de um povo sem entendimento. É de um povo sem compreensão. É de um povo cujo coração não aprende. Que acontece as coisas, vêm os atos duros de Deus, vêm os problemas da vida, mas não há compreensão. Não há discernimento. O povo não procura entender por que aquilo está acontecendo. Vai levando a vida e muitas vezes tropeçando e caindo nos acontecimentos, nos eventos da vida, mas se agarrando apenas aos recursos naturais, aos recursos que a própria vida oferece, sem nenhuma consideração para com Deus, com uma indiferença total para com Deus. E aí o que vai acontecer? A quarta imagem é que aquele que o fez não se compadecerá dele, de um povo que não vai receber compaixão. Aquele que o formou não lhe perdoará,
um povo que não receberá perdão. O que nós temos aqui é uma resistência à disciplina de Deus. É uma ignorância, mas uma ignorância não de saber, mas de ser indiferente, de não querer prestar atenção à disciplina de Deus. E talvez até se revoltar contra essa disciplina e tentar levar a vida como se dependesse única e exclusivamente de nós. Quando isso acontece, não há espaço para compaixão nem o perdão. Quando o coração do homem se torna sem entendimento, teimosamente, quando o coração do homem persiste na falta de entendimento, o coração de Deus fica sem compaixão. A disciplina de Deus, então, aí vem na forma de juízo, de castigo, de destruição. Enquanto que a disciplina de Deus para o povo de Deus é dura, é dolorida, mas visa a recuperação e a restauração para aqueles que resistem a essa disciplina, para aqueles que são indiferentes a essa disciplina, ignorantes a essa disciplina, ela se transforma em juízo que destrói, em juízo que mata. Mas para o povo de Deus, não é esse tipo de disciplina que ele tem, mas a disciplina que restaura. Em terceiro e último lugar, a disciplina de Deus redundará em salvação final. A disciplina de Deus que visa a restauração, a recuperação, que não é o juízo que destrói, ela trará a salvação final. E aí tem os últimos dois versículos com o naquele dia. Naquele dia, aí tem a imagem do Senhor como alguém debulhando o cereal. E aqui nós podemos dizer até uma dupla imagem. Uma imagem com dois sentidos. A palavra debulhar tanto era utilizada para o bater no cereal. Então, quando as pessoas colhiam, por exemplo, o trigo, cortavam os feixes de trigo, já secos, aí eles traziam para a eira, para um chão duro, mais plano, normalmente no alto da cidade, que tinha vento. Então eles espalhavam aquele grão no chão e uma das maneiras que eles faziam era pegar um pedaço de pau e bater fortemente com aquele pau ali nas hastes colhidas do trigo. E isso então fazia com que o grão do cereal saltasse para um lado e a palha ficasse. Aí depois que fazia isso, que batia em todo o feixe de trigo espalhado ali, a pessoa ia juntar os grãos, colocar os grãos. Aí Deus está usando essa figura. Eu vou debulhar, eu vou bater nos cereais. E depois eu vou colher um por um. Do Eufrates, isso é do rio Eufrates, que ficava a norte e leste, até o ribeiro do Egito, sul e oeste, que eram as fronteiras que ele havia delimitado para dar ao povo de Israel, mas que de fato o povo de Israel nunca possuiu totalmente. Mas Deus está dizendo, mas eu vou fazer isso. Eu vou colocar esse povo e vou então debulhar. Mas não se preocupem, depois eu vou sair catando um por um e vou ajuntar, como então uma pessoa faz com cereal. Uma outra face da palavra debulhar era na colheita de azeitona, era utilizada a mesma palavra. Inclusive já apareceu aqui em Isaías. Tinha lá a oliveira, o pé de azeitona,
E alguém então batia no tronco. E conforme ele batia, as azeitonas iam caindo. Aí depois ele só ia com uma cesta, ajuntando. E Deus está dizendo, pois eu vou fazer isso. Eu vou bater no tronco da oliveira, mas não se preocupem. Depois eu vou ajuntar, um por um, uma por uma, das azeitonas. Ele diz, naquele dia, no dia em que ele colocar a criação em ordem, no dia que ele punir o pecado e recompensar a justiça, ele vai recolher o seu povo, esteja onde estiver, e vai recolher um por um. E aqui você nota que nenhum dos que de fato são de Deus serão perdidos. Ele vai catar um por um. Ele vai recolher um por um. A segunda imagem já é uma imagem de um chofar. Isso é uma trombeta de chifre, feita com chifre, que normalmente era tocada para chamar, para a guerra ou no ano do jubileu. Aí ele diz, naquele dia se tocará a grande trombeta, o chofar vai soar. E aí era chamando. Então lembre-se de algumas vezes, no livro de Isaías e outros livros, nós temos dito que nas cidades que eram muradas, algumas pessoas moravam dentro da cidade, mas logo ao nascer do sol elas saíam para trabalhar nos campos, e havia outras pessoas que moravam fora mesmo, nos arredores. Mas se houvesse algum perigo, então a sentinela tocaria a trombeta e as pessoas correriam para dentro da cidade para a sua proteção, voltariam para a cidade. Então aqui está sendo dito que uma grande trombeta será tocada. E aí dos povo de Deus que andarem agora já fora das fronteiras, não do ribeiro do Egito até o Eufrates, mas na Assíria, que ficava além do Eufrates, ou no Egito, que ficava além do ribeiro do Egito, aqueles que andarem vagueando por lá, como se estivessem perdidos, longe de sua terra, vão ouvir o tocar da trombeta e tornarão a voltar para sua terra. E irão adorar ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Aqui é uma promessa de que Deus, no futuro, há de restaurar esse povo, há de trazer este povo para a sua terra. E estas duas imagens são utilizadas de alguém que está debulhando e depois vai catar um por um e reuni-los dentro de suas fronteiras, e de um chofar sendo tocado para chamar a atenção das pessoas que estão fora da cidade para voltarem. E para que esta volta? Para adorar a Deus, adorar ao Senhor em Jerusalém. A disciplina de Deus tem este alvo, de trazer o povo para a salvação final. Quando Deus, então, nos aceita, nos recebe, Ele nos recebe como nós somos. Mas Ele não irá permitir que a gente continue daquele jeito. Ele irá atuar, de modo muitas vezes duro e dolorido. Mas Ele irá nos disciplinar, algumas vezes até nos afastando dEle, outras vezes batendo e nos ferindo, algumas vezes até causando a morte entre nós. Mas não do jeito que Ele faz com o mundo, não do jeito que Ele faz com os que não são dEle, mas temperando com misericórdia, com um propósito restaurador, com um propósito transformador, para que deixemos de ser árvores que dão maus frutos e nos tornemos árvores que dão bons frutos. Não é assim que Ele age com os que não são dEle. Com os que não são dEle, Ele não age assim. Com os que resistem à disciplina dEle,
Ele não age assim. Ele permite que eles continuem nas suas falsas seguranças, até o dia em que suas cidades, suas vidas ficam desoladas, desamparadas, como uma árvore seca que vai servir apenas para alimentar um fogo, para fazer uma fogueira. Como um povo sem compreensão, que também não terá sua compaixão e seu perdão. Mas para com o povo de Deus, o alvo é transformar este povo, para que um dia o adore eternamente, para que um dia seja reunido e forme um povo que vai adorá-lo eternamente. Ou nós nos submetemos à disciplina de Deus, ou nós receberemos o juízo de Deus. Não há uma terceira opção. Ou nos curvamos à disciplina de Deus e aceitamos essa disciplina como algo benéfico que irá transformar nossa vida, ou serviremos, nos tornaremos, melhor dizendo, uma árvore seca. Ou aceitamos o tratamento de Deus para sermos transformados em videiras produtivas, agradáveis, que um dia Ele se alegrará conosco, ou rejeitamos a isso e nos tornamos árvores secas, cujos galhos se quebrarão e alimentarão o fogo eterno. Ou nos curvamos à disciplina de Deus e seremos atraídos pelo seu amor para habitar eternamente com Ele. Ou resistimos a essa disciplina e ficaremos com a cidade dos homens, destruída, desamparada, sem nada. Qual será a nossa reação? Aceitar a disciplina de Deus, nos submeter a ela, indagando que transformação Ele quer fazer em nossa vida? Ou vamos resistir, ficar indiferentes a isso, se batendo na vida, até ficarmos secos, já não mais prontos para receber a compaixão e o perdão de Deus? Qual será a nossa reação entre essas duas? Amém.